Hello, pessoal! Estamos em mais um episódio do Pod na Paula. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui um amigo muito especial, um amigo de longas datas, que o que começou a nossa amizade foi a palavra editamento. Até hoje Vocabulários que só a Ana fala. Só eu tenho esse dicionário. Ai, meu Deus. O brinco me coisando. Tudo bem. Estamos aqui com Neander Castilho. Oi, minha amiga. Daí, Tudo bom? tudo certo? Bom te ver. Estou muito feliz de estar aqui com o pessoal. Comida, amizade, água boa e conversa. Tudo que a gente sempre teve. Tudo que a gente sempre precisou, né? Sempre Só o que a gente precisou. precisou era disso. Muito bem, muito obrigado pelo esse convite de estar aqui com você. A gente está com o pessoal. Que Deus abençoe esse projeto cada vez mais. Vamos Amém. conversar. Vamos lá. Então, amigo, hoje tu és produtor, né, de vídeos? Audiovisual. Audiovisual, Mais não é chique. vídeos que fala, é audiovisual, tá. Explica pra gente um pouquinho como é que tem funcionado o teu trabalho, como é que tem sido. Então, amiga, sou metido, né? É metido, né? Acho que esse é o meu cargo. Fico me metendo em tudo que é possível. Gravo todo mundo, faço tudo isso aí. Então, brincadeiras à parte, sou produtor de visual hoje, então a gente trabalha com vídeo, né? Na verdade, eu gosto de dizer pro pessoal que o que eu vendo é ideia. Por quê? Vídeo todo mundo faz, a gente não faz só vídeo, a gente faz grandes ideias. Cria é a grandes nossa coisas. ideia. Então, a gente inventa coisas, e tanto que geralmente o nosso cliente já tem o nosso cliente já tem uma equipe interna, às vezes tem produtor de vídeo já, ele nos chama para fazer vídeos específicos. Então, ele quer geralmente vídeo de alto padrão, vídeos institucionais, comerciais, de televisão, promocional e assim por diante, entendeu? Sim. Então, a gente tem inventado muita moda, amigo. Tá sendo maravilhoso. Não, a moda é o que não falta na vida desse homem, né? Ele adora inventar moda. Tanto que o negócio do editamento que eu falei pra vocês, era eu que inventava roupas, né? Eu tinha um ateliê de costura que se chamava Ana Paula Mota. Aí a Jamine falou pra Você mim nunca assim... mais sem roupa, não? Só pra mim agora, né? Só pra mim. Quer diminuir um pouquinho Não, o coisa do tá ventilador? ótimo. Aí, eu fazia roupa pra mim e eu pensei assim, vou tentar uma marca, assim, né? Um negócio. Só que as pessoas precisam saber o que eu faço. Então, eu montei mais ou menos uns modelos e a Jamine falou, não, tinha que fazer uma produção de moda, fazer isso, aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Aí ela foi e falou pra mim, não, eu consigo a pessoa pra fazer as fotos. Eu falei, tá? Então tá. Aí a gente Você não me combinou. conhecia ainda? Né? Eu te conhecia, mas eu não tinha, assim, uma intimidade pra te pedir pra fazer fotos, né? Entendeu? A gente se conhecia, mas não tinha, assim, esse negócio. O que fechou mesmo foi no dia do editamento, que foi depois. Daí a gente veio ali pra casa, tomou café e tal, fomos bater foto lá na ponte da Penso da Barranca. Da Barranca. Eu, o Neander e a Jamine num calorão, no Celta da Jamine. Foi uma loucura aquele dia. Celta. E a Jamine me dando óculos e eu trocando de roupa. A Jamine me dá uma moral até hoje. Ela fala que Aham. eu que ensinei ela, não sei o que. Não, mas tipo assim, tu foi passando por várias pessoas e tu foi deixando vários ensinamentos. Servindo, né? Servindo, Como a gente é. estava conversando antes. Aham. Assim, todo o meu projeto, tudo que eu faço hoje, tudo que eu vivo hoje, partiu da base de servir. E como a gente estava conversando antes, o pessoal hoje não quer. faz esse rolê. Ninguém serve mais. Por isso que grande parte das pessoas não conquistam, eu acho, hoje. Sim. Não partem do servir, não tem esse propósito de resolver problema para as pessoas. Sim. Até quando você está cobrando, vou dar exemplo, não só grátis, mas resolver problema e servir não é só sobre voluntariado, Sim. mas quando você tem uma prestação de serviço, você está resolvendo o problema. Sim. Você está servindo a pessoa. E eu acho que quando eu mudei isso na minha cabeça, as coisas começaram a melhorar, assim. Ficou melhor. Vários vacilos que o Neander deu, principalmente por ter começado a empreender novo, óbvio, tem muita gente que eu acho que nunca quer fazer vídeo comigo mais na vida, de tanto vacilo que eu já fiz. Isso é batata. Esse dia eu ainda conversei com um amigo meu, falei assim, cara, fulano de tal falou tal coisa sobre você, eu fiquei indignado. Disse, cara, mas é verdade. Isso como assim? É verdade, agora fazer o quê? Ele teve essa experiência ruim comigo e agora só se ele quiser ter outra experiência boa, faz parte. É o jogo. Tá, e como tu lida com isso? Com o quê? Hoje, essa parte que tu tá falando, tipo assim, fiz um trabalho, não deu certo, digamos assim, não deu o resultado que o cliente esperava, né? Tu não conseguiu suprir as expectativas dele, como é que tu lida com isso? Com autorresponsabilidade, eu acho, Ana. Então eu não posso terceirizar os meus fracassos, não posso justificar o que me prejudica, como diz Morgana. Não tem como, eu tenho que buscar melhorar. Grande parte, assim, graças a Deus, gosto muito do nosso trabalho.
querem muito trabalhar com a gente, querem ter uma constância com a gente, têm bons resultados, mas muita gente teve más experiências comigo. Vou dizer que era porque eu era mau caráter, porque eu era, sei lá, porque eu era errado, porque eu quis vacilar com alguém, nunca. Sim. Mas vacilei com muita gente, por estar aprendendo, por não saber dizer não, por achar que a melhor maneira de eu contribuir com o meu cliente era dando mais para ele, na verdade era só eu fazer o que eu tinha combinado. E aí eu tentava entregar algo a mais, acabava não entregando nem o mais nem o menos. Então tive muito isso, e eu falei ontem ainda num evento que a gente estava com um cara sobre isso, sobre como é fácil, como é difícil da gente criar uma boa fama e como é muito fácil de criar ruim, assim. Bem fácil, isso é fato. E aí você tem que lidar com isso e ajustar. Então, hoje, eu falo abertamente sobre isso. Eu gosto de falar, eu tenho um bom produto, mas eu tenho, em alguns cantos, a fama de, tipo assim, o Neander vacilou naquilo, o Neander teve aquilo, E graças a Deus, muita gente, a grande maioria, teve boas experiências comigo. Mas as más, eu lido assim, eu lido com autorresponsabilidade, entendendo o que eu errei, o que eu fiz, e tentar não repetir esse rolê, né? Não dá pra eu ficar terceirizando, não dá pra eu ficar jogando. Eu posso trazer pras pessoas, por exemplo, sei lá, pras pessoas que falam... Puxa o pino do ventilador. Nossa, meu Deus, o pino... Foi. Deu, parou. Parou que ele tava assim, taqui. Já tinha passado a vez da Antonella com o rock dela, Tadinha, agora tá no ventilador. Então, tipo, o que ela tava falando? Tá. Tem pessoas que eu poderia dizer assim, poxa, essa pessoa foi ingrata comigo, essa pessoa, ela não foi justa comigo. Tem, mas em 100% das situações o culpado fui eu, entendeu? Então, as pessoas poderiam ter agido diferente comigo, com certeza. Mas elas têm razão em se posicionar de uma maneira ruim. Eu acho muito legal, porque, tipo assim, o mesmo Neander, tu mudou muito, né? Hoje tu tem... Tô mais gordo, né? Hoje tu tá com 27? 27. Tá. Mas o mesmo Neander que eu conheci, eu tinha 18, tu tinha 17, é o mesmo Neander que eu vejo na minha frente hoje. Tipo assim, não... em questão emocional, porque tu cresceu muito, né? Mas eu vejo nos teus princípios e valores que continuam os mesmos, entende? Essa humildade que tu carrega, de, tipo assim, cara, eu tô errado, tá tudo certo. Eu tô errado, eu vou aprender com esse erro, sabe? Eu lembro que nunca foi pesado pra gente ter amizade contigo, ou te exortar em alguma coisa, falar alguma coisa pra ti, sabe? Porque tu sempre dava o teu ponto, mas quando a gente trazia alguma coisa, tu sempre, tipo assim, pô, é verdade, essa parte aqui eu sempre gosto, justo. Eu gosto de dizer, por muito tempo eu achei que eu era uma pessoa complicada, porque as pessoas sempre falaram isso pra mim. E aí... E eu sempre achei isso, eu acreditei. Eu sou alguém ruim, eu sou complicado mais, eu sou difícil mais. E aí eu comecei a entender, podem ter discordâncias, mas hoje eu não acredito que eu sou uma pessoa complicada. Eu sou uma pessoa que traz desconfortos. Em que sentido? Eu sou transparente, sou sincero, me posiciono e cobro. E eu sempre... Eu não escondo nada que eu sinto, nada que eu desejo falar. Isso sempre gerou desconforto. Porém, eu nunca amanheci no outro dia guardando um posicionamento errado. Tá. Entendeu? Nunca é muito óbvio, né? Com certeza. Mas em grande maioria das vezes, no outro dia, eu tinha ressignificado aquilo. Tu é rápido. Eu errei e me perdoa. E me desculpa. Ou milhões de vezes, tipo assim... Não precisava pedir desculpa, não precisava me posicionar, mas... Por quê? Porque o Neander é o santo do Paoco, como diz? Não. É porque eu entendi o quanto eu sou falho também, e o quanto eu preciso de misericórdia. E eu acho que isso Deus trouxe essa clareza pra mim há muito tempo. Então eu já não me estresso muito mais. E é bom que tu estende isso para as pessoas que estão ao teu redor também, né? Porque quando a gente recebe essa graça, entende que a gente precisa de misericórdia, a gente estende isso pro outro. Aí as outras pessoas que acham que elas são complicadas, igual tu pensava, hoje tu é um refrigério na vida delas. Tu fala, cara, não é assim. Calma, não é desse jeito aí. E geralmente também tem uma parada que por exemplo, eu sempre
gosto de declarar, você vai ver isso, um monte de podcast, um monte de entrevista que eu já fiz, várias. Eu brinco sempre pro pessoal, o dia que eu for gigante, ninguém vai poder dizer que eu nunca declarei esse negócio. Então eu tenho isso na Record, na SBT, na Band, lá no podcast aqui da Ana, podcast de Sombrio, qualquer lugar. Eu sempre declarei em todo lugar. Eu serei grande. E eu falo sempre isso pro pessoal, que quando a gente se posiciona dizendo assim, eu quero fazer algo maior, eu quero ser relevante, você vai gerar desconforto também, tem esse rolê. Vou dar um exemplo. Teve algumas pessoas na minha vida que eu ensinei. Saindo certinho. Está no áudio, né? E eu ensinei a produzir. Uhum. Então, pessoas que hoje têm a sua agência, pessoas que trabalham com vídeo, que trabalham com design, que trabalham com marketing, que eu ensinei do absoluto zero. Não sabiam nada, 0. Todas elas se colocaram à disposição, quero aprender, então vamos embora. Aí uma vez, essas pessoas já nos seus negócios e tal, foi esse ano. Elas estavam lá em casa, a gente reuniu, estavam elas lá, acabou juntando, assim, estavam algumas delas na minha mesa. Daí elas começaram, nossa, porque o Neander era complicado, meu Deus do céu, o Neander era difícil. Cara, o Neander, meu Jesus, o Neander fazia isso com a gente, fazia isso. Daí eu falei assim, quer saber? Para com essa palhaçada aí. Aí eles estralaram. Se eu era difícil, vocês não sabiam nada, vocês não entendiam nada, eu tinha que refazer os trabalhos, tudo que vocês faziam. Eu tinha que fazer o meu trabalho, ensinar vocês. Nunca reclamei disso e eu que era difícil. Não vou mais aceitar esse rolê, tá? A partir de hoje vocês não falam mais que eu sou difícil. Tá? Daí. Tá, até eu tô aceitando que tu não é difícil. Cara, eu falei assim, eu não sou, cara, eu não sou. Eu falei assim, eu brinquei com eles, daí a gente tava conversando, eles, pá, verdade, né? Eu falei assim, não, cara, todo ser tem a sua dificuldade, isso é fato. Sim. Porque são pessoas diferentes. Então, o meu ritmo é diferente do teu. Se eu sou um sanguíneo, a senhorita é uma fleumática, Jesus amado. Tenho sérias dificuldades de lidar com coléricos, é uma loucura. Por quê? Vou dar exemplo. A gente sempre brinca de colérico, né? Colérico é um cara que desafia muita gente, que é o cara... Confronta, né? O cara que confronta muito, é 8 ou 80. Diz, cara, eu resolveu, não tem desculpinha. Me desafia pra caramba. Então, daí eu entendo que esse cara é difícil, mas não, esse cara tem um perfil... de força, que né? me completa, entendeu? Assim como talvez eu vou trazer uma humanidade para um colérico que ele não costuma ter, uma empatia, uma sensibilidade que o colérico não tem. E aí, às vezes, ele vai virar para mim e dizer, nossa, como o Neander é dramático, como ele é complicado nisso. Eu não sou complicado, eu só tô te trazendo um ponto diferente que vai te complementar. E eu acho que a gente peca quando a gente olha um pro outro e começa a falar e apontar. Criticar, fulano né? de tal é complicado, fulano de tal é complicado. Não, fulano de tal é diferente. Sim. Fulano de tal é diferente. Só existe um perfil de pessoa complicada hoje. Pessoa sem princípios. Sim. Eu acho que é só isso. Pessoa sem princípio realmente é complicado. Então, pessoas... Tem gente que não tem os princípios claros, né? Exatamente. Aí sim, pessoas que realmente vão te desonrar e não vão buscar arrependimento, pessoas que traem, pessoas que mentem descaradamente, aí são pessoas complicadas, né? De resto, é pessoa diferente. Sim. E você não concorda comigo? É um baita Concordo. tabu que sabota... Perdão. Não vai desligar o microfone. Ai, meu Deus do céu. Alô, som. Funcionando, Tá amém. funcionando. Você concorda comigo? Às vezes a gente pega e sabota um ao outro. Falando assim, cara, Sim. a Ana é complicada. Senão a Ana é diferente. A Ana é diferente. Se a gente olhar dessa forma, né, que o fulano é diferente, então aquilo que é diferente me complementa, como tu mesmo estava falando até agora. Se eu olho pra ti e fico te criticando, eu me afasto de ti, então eu não aprendo nada contigo. Aí eu tranco aqui, já construo aqui uma barreira. Então, e eu acredito muito no processo de magnetismo, que Deus traz as pessoas certas, nas horas certas, pra nos complementar, né? Tipo, quando eu tô muito estressada, quando eu tô muito, né, tipo, muito focada no trabalho, coisa do tipo, do nada, eu sinto que Deus me aproxima de mulheres mais femininas. Pra eu olhar mais pra minha casa, pra eu olhar mais pra minha família, pra eu prestar mais atenção em pequenos nuances dentro da minha casa, em certas organizações talvez eu não tô focando. Aí quando eu tô muito ali, porque eu às vezes tô, tipo, o meu equilíbrio, ele demora a acontecer, sabe? Então, às vezes eu tenho os hiperfoco também, entende? Aí eu sinto assim, não, o Espírito Santo trouxe uma pessoa completamente diferente pra eu me
aos poucos ir me transformando nessa pessoa também, entendeu? E claro, vai de mim perpetuar aquilo. Né? Precisa perpetuar, na verdade. E eu tô sempre orando, pedindo força pra Deus para que isso aconteça. Mas eu sinto que esse magnetismo é importante, que é do céu. Eu vejo que é uma coisa do céu já. É o Espírito Santo já trabalhando na nossa vida para que assim, né? isso aproxima as pessoas que também são filhos dele, sabe no que vai me complementar, sabe no que vai te complementar e aproxima. Agora, se tu cria a barreira, fala, não, fulano é chato, fulano é isso, fulano é aquilo, não, Deus livre, não quero perto de mim. Pronto. Perder essa oportunidade de evoluir. Exatamente. É por isso que eu tenho essa visão, inclusive, hoje com os meus clientes. Vou dar um exemplo. Para esse lado mais profissional. Eu entendi há pouco tempo que eu perdi muito cliente bom. Tá. Porque eu achava que era cliente chato. E aí, eu acho que um monte de gente hoje acaba perdendo muito também no seu mercado, assim como eu perdi. E aprendi recentemente, Tana, sobre isso. O quanto eu perdi dinheiro na mesa, o quanto eu perdi conexões, porque cliente pedia muita alteração. E tu trabalha com um canto que precisa de bastante alteração. Total. E todo mundo que cria hoje tem muita dificuldade com alteração. Por quê? A galera de vídeo, de música, é artista. Querendo ou não, é artista. A gente faz arte. A gente tem ciúme das nossas artes. Sim. Então, quando você contrata a gente para fazer um vídeo, a gente pensa em algo e tal, tudo mais. E daí, às vezes, você vai chegar e você não vai gostar. Mas não é porque ficou ruim. É porque não é o que você pensou. E aí você fala, poxa, esse cara não tem visão. Ou, que brega. Ou, mas nem que conversa cara chato. antes, né? Você não consegue... Tá, mas por que você... Ana, ou primeiro, igual tentou dizer assim, Nana, top. Mas... se eu achar que vale, eu vou defender a minha ideia. Ana, então, deixa eu te falar. Posso te explicar por que eu fiz assim? Foi por causa disso, isso. Grande parte das vezes, eu entendi. E vai. Mas eu sempre falo, mas olha só, eu brinco sempre assim, né? Se tu quiser colocar a música da Xalana no teu vídeo de casamento, tá bom. Eu vou te falar, acho que não é tão legal botar a música da Xalana na entrada da noiva. Mas se a noiva quer, beleza. Por quê? Porque eu não sei qual que é a história da noiva com a Xalana. Respeitar, né? Eu vou fazer o quê? Então, aí às vezes o cliente fica pedindo alteração. E isso é tão real no mercado hoje que sempre que os meus clientes começam a pedir alteração, eles ficam receosos demais. Eles chegam em mim extremamente receosos. Parece que eles estão pecando, parece que eles estão cometendo um crime. Tu sabe que eu sou assim. Sério? Se eu vou fazer um negócio de vídeo, eu não vou te falar assim 20 vezes que não gostei disso, não, acho que tinha que alterar. Eu não falo. Não, eu sinto, tipo assim, no máximo, se tu me der uma abertura, eu vou falar. Não, a única coisa que eu peço para meus clientes hoje é faz de uma vez só. Fale tudo. Então, tipo, analisa bem, vê pro outro dia, dorme, acorda, analisa, faz a lista, senta ali o sarrafo. Tem a galera que bota limite de alteração, eu não coloco. Mas isso acaba com o teu fluxo. Não acaba, prejudica, mas eu não consigo mais lidar com a ideia que o meu cliente aceitou só porque ele não tem mais... Que não tem voz. Não, só porque acabou o limite. Ah, tá. Tipo, ele só aceitou... Existe um limite de alteração. Não sabia que existia isso. Tem um monte de gente que tem, eu não tenho. Tá. Então, tipo, eu não dou limite de alteração pro meu cliente hoje, porque eu não consigo lidar com a ideia de que o meu cliente só aceitou o vídeo porque acabou o limite de alteração. Ou seja, ele está infeliz, ele não gostou, ele não curtiu o vídeo. O que acontece muito, às vezes, é tipo, o cliente pediu milhões de alterações e eu entendo que ele tem um problema com ele. Então o cliente tem problema com ele e tal. Aí geralmente eu não continuo. Eu não fecho mais trabalho depois. Encerro o contrato e não fecho mais. Porque eu entendo que aquele cliente, eu posso fazer o melhor vídeo do mundo. Ele sempre vai me gastar muito com milhões de alterações. Porque o problema é com ele. Ele tem problema com a aparência dele, ele tem problema com a posição dele, com a postura dele, com a voz dele, com qualquer coisa. E aí eu não consigo ajudar ele nisso. Tento, se não der, eu não fecho mais. Mas eu tento pensar isso hoje, assim, eu preciso servir o meu cliente e entender que ele é diferente do que eu. Então eu estou fazendo uma ideia, mas quando ele não gosta, não necessariamente ele não gostou do meu trabalho. Só não é o que ele quer. E eu vou te dar um parecer de onde esclareceu isso na minha cabeça. E aí é legal, até quando a gente estava falando do meu lado, a gente está falando
como produtor de visual, mas tem meu lado músico. Sim. Então, quando eu produzia música, hoje faz um tempo que eu não produzo música, que eu não lanço e tudo mais. Eu tive uma ideia muito clara com o meu produtor, recentemente sobre isso ainda. A gente teve uma discussão muito séria. Muito séria. Foi a primeira vez que a gente discutiu assim, forte. Que ele ficou triste e tal. Ele falou, cara, fiquei triste aqui. Mas eu precisei trocar essa ideia com ele. Que eu falei, cara, eu preciso abrir meu coração. Eu já lancei algumas músicas que eu fiz contigo sem eu gostar delas. Nossa, aí, tipo, acabou com ele, porque ele é um cara que me ama muito e tal. Eu falei assim, mas eu pedi alterações e teve resistência. Você ficava brabo, você não fazia do jeito que era pra fazer. Porque você não entendia que não é que a tua ideia ficou ruim. Você é um baita produtor. Você fez uma ideia muito massa pra mim sempre, mas não era a ideia que eu imaginei. Não foi do jeito que eu pensei, do jeito que eu queria. E muitas vezes eu não conseguia explicar para o meu produtor o que eu queria. Por quê? Porque eu não tinha maturidade musical para dizer para ele exatamente o que eu queria. Tá. E aí faltava, às vezes, assim, ele entender um pouco, se esforçar para entender o que eu estava querendo dizer. Com os meus clientes eu olho assim. Então, muitas vezes o cliente pede várias alterações, não porque ele é um pela-saco, é porque ele não tem a maturidade que você tem como profissional. Sim. Então, por mais que às vezes, mas foi definido, fez o roteiro e tal. Cara, vai acontecer de fazer exatamente o que foi definido no roteiro e ele não gostar. Por quê? Porque ele não tinha maturidade profissional para dizer exatamente o que ele queria quando foi fazer o roteiro. Sim. E aí vai de você. Se você não quiser fazer alteração, você não vai estar errado. Eu tenho essa visão, pelo menos. Tá tudo certo. Você combinou, você definiu certinho. Eu não. Eu gosto de... Vamos tentar arrumar. Vamos tentar ajeitar. E, graças a Deus, eu já passei ano passado, por exemplo, eu tive a... Não gosto de falar isso, mas popularmente falando, eu fali. Então, deu tudo errado. Tive que vender tudo que tinha. Tive que começar do zero de novo. E naquele período... Eu cheguei para os clientes e falei assim, cancela, não vou poder mais continuar com vocês, tal. De 20 clientes, um só realmente não quis ficar, os outros 19 falaram, cara, não, a gente dá um jeito, faz isso, daí tu entrega assim, a gente quer continuar, a gente quer estar contigo. Graças a Deus que a gente criou esse relacionamento, e até hoje eu sou amigo deles, voltei a trabalhar com eles e tudo mais. Eu que optei naquela época, assim, não vou conseguir entregar o que tem, tchau. Foi. Depois a gente voltou a trabalhar. Mas por quê? Porque a grande maioria dos clientes eram clientes assim. Clientes que no começo eram muito chatos. Porque eles não sabiam. Daí eles pediam alteração de novo, pediam alteração de novo, pediam alteração de novo. Depois de 2 meses de trabalho não acontecia mais aquilo. Sim. Eles já tinham maturidade, eles já entendiam. Mas... É que eles passam também por um processo de aprendizagem, né? Com certeza. Principalmente o nosso produto, que a gente traz algo muito novo, é algo muito diferente. Pra você ter ideia, tem produtos que são tão específicos, Ana, que quando eu fecho com o cliente, eu entrego um áudio guia para o cliente. O cliente bota o fone de ouvido e ele ouve com trilha, com efeito sonoro, com narração, tudo, o vídeo, para ele tentar imaginar a ideia que eu criei. Porque se eu só mandar um texto para ele, ele não vai conseguir. Nada. Então ele tem que fechar os olhos, botar aquele fonezinho e, nossa, viajar. Meu Deus, entendi, é isso. Aí ele aprova e não lembro a última vez que teve alteração. Porque ele entendeu ali só. Mas tu também entendeu como é que os teus clientes funcionam? Também. Né? Porque não adianta, tipo, por exemplo, uma pessoa comum, normal, tipo, né? Eu não trabalho com essas áreas, com esse tipo de alteração e tudo mais, mas tu precisa criar uma forma das pessoas entenderem o que tu tá querendo dizer. E não existe nada melhor do que elas imerso naquilo que tu tá explicando. Vivendo uma experiência. Vivendo a experiência, né? Né? E, nossa, ter esse entendimento, meu querido. Isso foi muito bom. E eu vejo também o pessoal sempre falando essa experiência. Eles gostam de viver, eles ficam, tipo, como eu posso dizer? Surpreendidos. Sim. Então, eles conseguem imaginar, aí sempre troca alguma coisa, não fica igual. Eu sempre falo, isso aqui é um áudio guia que a gente fala. Então pode mudar a trilha, pode mudar tudo, mas a base, a essência da ideia é essa. Isso. Então, nossa, eles vivem uma experiência muito massa. Mas, de fato, eu fui entender isso agora. E eu perdi
deixei muita parceria na mesa, deixei muito dinheiro na mesa, porque eu falei, esse cara não... Uma vez, olha só, vou te contar uma experiência muito louca. Um árabe, um cliente árabe de São Paulo. A gente entrou em contato através de conexões e tal. Ele tem uma empresa enorme, gigantesca, assim, na América Latina, se eu não me engano. Assim, é gigante. E ele queria fazer um institucional. Aí ele fez a reunião comigo e eu falando pra ele, ele ficou super empolgado. Graças a Deus eu considero que eu consigo vender bem hoje o meu produto falando, porque eu sou apaixonado por ele. E aí eu fui vendendo, ele ficou, não, beleza, manda a tua proposta. Eu fiz a proposta, o roteiro, né? Que na minha opinião é um dos melhores roteiros que eu já fiz na minha vida. Era um institucional para apresentar toda aquela dimensão dele, muita coisa, só que de uma maneira criativa. Tinha um gênio que surgia no meio da empresa e voltava e viajava no tempo. Então as pessoas iam conhecer a empresa dele de um jeito muito diferente. Cara, eu fiz aquilo lá e eu falei assim, ó, meu Deus, isso aqui é absurdo. Daí eu fiz o áudio guia, trilha, puta, assim, nossa, eu viajei, mostrei pra minha editora e a editora, nossa, é bizarro, que loucura e tal. Fui fazer a reunião com ele. Quando ele deu o play, ele não ouviu 10 segundos da ideia e parou. Ele parou e começou a largar os cachorros. Meu Deus. Você tá doido? Isso aqui é uma empresa séria. A gente tá falando de milhões e tal. E eu fiquei em choque. Ele falando árabe assim e tal. E aí, aquilo mexeu bastante comigo. E Dá aí, uma travada, né? travou legal. E daí, de imediato, eu fiquei com muita raiva dele, né? Fiquei indignado. Poxa, que falta de respeito e tal. Aí, quando desligou a videochamada, eu comecei a fazer um exercício que a Morgana me ensinou. Que é quando algo mexe muito com você, começa a perguntar por que mexeu tanto. Por que mexeu demais comigo? Acabou com o meu dia. E aí eu comecei, por que isso mexeu tanto comigo? Por que mexeu tanto comigo? Por que mexeu tanto comigo? Por que esse árabe mexeu tanto comigo? E eu, cara, acabou com o meu dia. E aí eu fui entender. Eu falei, eu errei. E aonde que eu errei? A maioria eu trabalho fora hoje da nossa cidade. Mas a maioria do nosso trabalho, 90% do nosso trabalho é na nossa cidade. Sim. Graças a Deus, a gente tem hoje uma imagem legal aqui e as pessoas confiam no nosso trabalho e a gente não precisa vender muito. Então, as pessoas que chegam até nós já sabem da nossa capacidade, sabem do que a gente é capaz. E por várias e várias vezes, na grande maioria das vezes, os clientes falam assim, cara, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em você. E vambora. E eles adoram o produto. Aquele árabe não sabia quem eu era. Não sabia a capacidade que eu tinha. Tipo assim... E eu não fiz nada. E foi aí que eu fiz uma apresentação comercial. Então hoje o que eu faço? Daí eu faço a call. Não, beleza, mas Ana, antes deixa eu só te mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente já fez. Eu começo a contextualizar. Tá, eu sou falando de tal, a nobreza é assim, a gente trabalhou assim, assim, assado, a gente fez isso e isso, a gente gravou em tal lugar. Ó, esse aqui é um tipo de trabalho, assim que a gente executa, tal. O nosso feeling, o nosso processo funciona assim. Então, às vezes, você vai estranhar um pouco aqui, um pouco lá. E eu vou contextualizando o cara para que ele entenda quem eu sou, a capacidade que eu tenho e para que ele me dê um voto de confiança. E se familiarize, né? O que aconteceu é que, claro, pode ser de verdade que ele não tenha gostado da ideia, mas eu acredito de fato que o que faltou foi uma contextualização para ele entender o que eu era capaz de fazer, como ficaria aquilo no produto final e a capacidade que a gente tem de visualizar isso para o nosso cliente. E aí aquilo acabou mudando um processo. E quão dentro do mercado vocês estão também, né? Tipo, porque tu criou um vídeo baseado naquilo que tu acredita que vai render. Exatamente. Né? Mas ele não sabia que tu estudava essa parte também. Exatamente. Então ele só falou assim, cara, que bicho louco, quer colocar um gênio da lâmpada na minha empresa, que loucura é essa? E o gênio da lâmpada tinha todo um contexto e tal, que eu tinha estudado na empresa dele, culturas dele e tal. Enfim, não aconteceu. E aí a gente não rolou e tal, mas enfim, a partir desse processo eu acabei melhorando algo e se eu não tivesse olhado para dentro, se eu não tivesse observado isso, talvez até hoje eu estaria errando nisso, sabe? Sim. Por isso que é importante até a gente parar para analisar os nossos erros, né? Porque os erros, eles têm... a gente não pode dizer que a gente
Tipo, tem muitas pessoas que não sabem lidar com as críticas, e daí vem ali a crítica, vem ali os resultados, e elas, tipo assim, meu Deus, não, isso aí não é pra mim, não posso trabalhar com isso, não sei o que, não sei o que. E ela tá toda a vida correndo das críticas. A crítica é ruim também, né? É ruim de ouvir. É né? ruim de ouvir. É difícil, né? Porque tá difícil falando sobre ti. Confrontar. Isso, mas tipo, a partir do momento que a gente enxerga aquilo que a pessoa nos devolve como resultado, né? Como se fosse um cálculo ali, 2 mais 2 é igual a 4... E passa a analisar, tá, mas eu não gostei desse resultado que eu recebi, então eu tenho que trocar os fatores. Tu entendeu que tu tinha que trocar um fator? Que o fator importante era ter uma apresentação antes, porque o cara não te conhecia. Ele não era daqui de Araranguá, ele não era do Brasil, né? Então, tipo, a gente precisa olhar para os nossos erros como resultados e não como um ponto final da nossa história, né? Claro que nossa, o meu brinco hoje, ele tá com um negócio, vou tirar. Você tem que calcular isso aí também. Sim. Se os resultados não estão dando certo com o teu brinco. Eu esqueci como é que é o nome que fala? Esqueci o nome do negócio que pendura aqui atrás. Mas, enfim, olhar para os nossos resultados. Eu tive uma situação também no ano passado. Esse ano? Esse ano. Cuidei de uma pessoa e tal, e ela tinha problemas, né, psicológicos, por isso que me procurou. Só que ela interpretou o problema psicológico era tão grave, e eu tinha indicado tantas vezes para ir ao psiquiatra, e a pessoa não aceitava ir. Eu devia ter encerrado ali. E eu falei, não, mas aí ela vai ficar sozinha, ela já não tem um psiquiatra. Aí vai ficar sem eu também, que tava ali, né, e poderia estar dando um suporte para a família também. Pensei, não, vou continuar. E eu continuei. Eis que tive resultados que a interpretação que ela teve de todo o nosso processo terapêutico foi totalmente ao contrário do que realmente foi. Né? Então, por eu ter já respaldo de estar falando com a família dela, que ela deveria estar indo ao psiquiatra e tudo mais, graças a Deus, hoje a gente conseguiu se dar bem, conseguiu liberar perdão e tudo mais. Mas ela me ligou muitas vezes, como é que se fala o nome da palavra quando a pessoa fala mal de ti? Denegriu, tipo, querendo denegrir a minha imagem, entendeu? Então, tipo, são situações que são graves e a gente precisa... E o erro foi seu, né? E o erro foi meu. Né? Se eu tivesse parado lá, tivesse entendido, não, isso aqui, não posso proteger essa pessoa, porque às vezes, eu não sei, a Morgana também é assim, provavelmente, a gente se envolve tanto com a pessoa, né? A gente cria amor pelas pessoas, não tem como, na minha cabeça, não tem como tu te relacionar com uma pessoa, conversar sobre as dores dela e tu não Imagina, sentir nada sobre ela. Acontece isso comigo fazendo vídeo, imagina que você... A gente fala sobre o íntimo do íntimo do íntimo da pessoa e tal, então tu vai te aproximando dela, tu vai tendo amor, tu quer cuidar, só que tu não pode fazer aquilo que a pessoa não quer que seja feito. Você não vai fazer a parte dela. Né? Isso, ela precisa fazer a parte dela, e a parte dela era essa. Eu tinha falado 3 meses antes e sempre deixava ali no final da sessão. Mas esse negócio do erro é doido e pontual, eu vou te dar um exemplo. Aí, às vezes, eu tive dificuldade, assim, de... Eu não entreguei o que era para entregar com a pessoa. Então, eu tinha um cliente e eu não entreguei. E daí, essa pessoa me arrebentou. E eu falava assim, cara, mas eu só não entreguei porque eu fiz muito mais do que esse abençoado aí me pagou. E daí, mas dane-se. Sim. Porque você prometeu, Neander. Você falou que ia fazer muito mais. E ele, moralmente, ele tinha que ter gratidão e entender, sim. Mas, na prática, meu filho, você prometeu, dane-se se você dava conta ou se não dava. O rolê é você. Sim. Você tem que fazer a coisa acontecer. E aí foi onde eu comecei a entender, por exemplo, o quanto eu vacilava querendo entregar mais para o meu cliente, achando que eu estava ajudando ele, na verdade eu prejudicava, porque eu não ia entregar. E aí eu não entregava o mais e nem o menos e nem nada. Nem o básico. Entendeu? Então, isso começou, mas eu tive que olhar para mim e entender assim, cara, a responsabilidade é sua. Não importa o quanto você é bom, se os teus vídeos são bons, se são vídeos são maravilhosos. Não importa se você não entrega no prazo, se você não entrega na maneira certa. Dane-se tudo isso. A pessoa pode ser apaixonada no teu produto. Mas se você não entregar no prazo, ela nunca mais vai olhar um vídeo teu como algo bom. E eu entendi isso na prática. Então chegavam pessoas maravilhosas, maravilhadas com o meu projeto. Cara, eu sou teu fã, eu quero fazer trabalho contigo, sensacional. E hoje,
com certeza elas não conseguem olhar o meu vídeo mais. Uhum. Porque eu não entreguei no prazo. Entreguei. Vídeos maravilhosos, mas eu não entreguei no prazo. Uhum. E aí, eu poderia entrar nesse ponto, como eu entrei várias vezes. Poxa, mas não entrei no prazo porque eu fiz a mais do que eu prometi pra ela. Uhum. Não, você não entregou no prazo porque você é vacilão. E aí, isso foi muito importante pra mim, pra eu poder crescer e mudar o ciclo. Uhum. Ter essa autorresponsabilidade e entender o que eu precisava fazer para continuar crescendo. Porque eu comecei a refletir, meu Deus, o Senhor nunca vai me entregar algo maior se eu não consigo aprender a administrar o que eu já tenho na minha mão. Eu não vou conseguir romper, não vai ter como. É a famosa mão mirrada, ele não vai conseguir trazer cura para mim se eu não estender a minha mão e falar, pode curar, eu tenho problema com isso mesmo, essa é a minha dificuldade. Não é, minha mão mirrada não é porque alguém arrebentou ela, não é porque alguém escondeu. Não. É por mim mesmo. É eu que acabo, sabe? Então, isso foi muito importante para mim, como você falou, olhar para os meus erros. E aí, hoje, dificilmente alguém bagunça a minha casa. Mas teve que haver várias bagunças antes pra tu perceber. Né? Dificilmente alguém bagunça a minha casa. E aí eu só reclamava que a pessoa bagunçava a minha casa, bagunçava o meu dia a dia, bagunçava o meu trabalho. Mas quem estava fazendo essa bagunça mesmo era eu. A chave estava na minha mão, sempre teve. E aí por várias vezes eu deixei essa chave na mão das pessoas. Entendeu? Eu não podia reclamar com o que elas faziam com ela. Não fazer o quê? Foi eu que sempre entreguei conscientemente. As pessoas às vezes devolviam para mim, Deus me dava a oportunidade de pegar a chave na minha mão de novo. Eu pegava essa chave e jogava. Tem um brother meu que falava para mim que a transformação é uma porta que só se abre pelo lado de dentro. Não mentiu. Muito importante, muito pontual isso também. Meu Deus. Tá. Vamos falar do Neander cantor. Né, que a gente falou do Neander só que trabalha. Agora a gente falou só do trabalho, falou dos aprendizados. Trabalhador? Tu não tá muito trabalhador, mas tu trabalha desde muito tempo, né, amigo? Pelo amor de viu? Deus. Mais alguém de depoimento aqui. Viu, Morgana? Tá ouvindo isso aqui? Morgana, eu conheci esse menino trabalhando de dia pra comer de noite. Pelo amor de Deus. Eu zoava. Mas trabalhava também. Era resenha, mas trabalhava. Usava a mesma calça? Usava. Tinha uma calça caramelo. Eu não tirava, mas eu trabalhava, porque eu não tinha tempo de trocar de calça. Não, eu lembro até hoje que uma vez o Neander falou assim, Ana, comprei R$1.000 de roupa. E daí nisso tinha coturno, tinha calça caramelo, acho que foi nessa compra aí que tinha tudo. Meu Deus do céu. Deixa eu te falar. Sabia que tem uma história muito triste desses R$1.000 aí? Sério? Por quê? Achei que era feliz, né? Porque é investimento. Não. Na época eu morava com meu avô. Sim. Com o avô e com a avó. E aí, eles estavam com muita dificuldade financeira. E eu não ajudava em casa. E aí eu lembro que eu consegui ter essa consciência antes do meu avô morrer. Pedi muito perdão pra ele e tal. Mas eu lembro que eu falava que eu ganhava as roupas e tal. E eu não ajudava eles. E eu lembro de cenas do meu avô chorando e tal, com a conta de luz. E eu com R$1.000 de roupa. Né? Gurizada. É isso aí. E por mais que eu me arrependi, tive momentos maravilhosos, pude contribuir com ele antes de meu avô partir. E isso mexe comigo até hoje, assim. Ele quebra comigo até hoje. E hoje que o cara é pai de família, sabe a dificuldade que é. Né? Então, eu queria só, nem vou entrar muito nisso, senão eu já choro já, né? Mas não, deixar uma mensagem pra gurizada que mora com os pais, com os avós. A coisa mais incrível que você pode fazer é ajudar na tua casa. Honrar e servir ali dentro, porque a galera lá fora, as menininhas que você tá se vestindo aí pra te ver e tal, vai tudo sumir. Vai. E talvez a galera que tá na tua casa também suma antes que você espere. E aí você não vai conseguir mais ver eles, não vai conseguir fazer mais nada por eles. E aí você vai ficar só com as fotos das roupas de R$1.000 que você comprou. E mais nada. Esse aí é... Pronto, vamos acabar o podcast agora. Mas o Neander músico...
O Neander músico está meio dormindo ultimamente, tá? Stand-by. Parte por não cometer com a minha família um erro parecido com esse da roupa. Preciso trabalhar, né, amiga? Precisa trabalhar, precisa botar o pé no chão, entender que o Domingão do Faustão acabou, não tem mais o Vira nos 30, não tem mais o pra tem nós mais ir vídeo lá, cacetados. não tem. Então, que a gente sonhava aí no Gugu, acabou também. Acabou. Rodrigo Faro também se foi. E eu tô, entendeu? Só tá indo, então não tá, aquele sonho de ir nos programas de TV acabou. Mas brincadeiras à parte, assim, ela continua muito viva dentro de mim. Componho hoje não semanalmente mais, mas mensalmente, assim, componho ainda. Ah, tu faz bastante composição, então? Faço tu bastante. mantém fazendo? Mantém. É porque uma a composição, forma de aliviar, assim, também, né? A composição sempre foi extensões minhas. Sempre. As composições sempre foi. Desde da primeira que eu fiz quando eu estava apaixonado, uma menininha, até as que eu faço hoje, proféticas, ou com Cristo, ou canções que eu faço e não gravo, que eu componho só para Deus naquela hora e ninguém mais vai ouvir. E eu não vou lembrar mais outro dia, mas foi para Ele. Canções que eu faço com os meus filhos. Hoje o meu maior anseio... O Gervis falou uma mensagem maravilhosa para mim, entrou na minha cabeça. Minha plateia hoje são os meus filhos. É a melhor plateia, né? E eu gosto dessa ideia. Então eu gosto hoje de cantar menos para ouvir eles cantar mais. Sabe, Deus ministrou isso no meu coração. Tanto que até o meu jeito de... Eu ainda ministro na igreja ali, na Vida para Nações. É a única igreja hoje que eu tenho ministrado. E mudou até a minha percepção de ministração na igreja também, isso. Porque Deus começou a falar assim... eu não te... Poxa, eu acho que tem uma coisa que eu não te contei, eu tenho que te contar. Eu te contei que eu perdi minha voz? Não. Tá, então eu vou te contar esse rolê. Meu é o seguinte, Deus. Ai, não, eu não permito isso, porque era pra eu descobrir antes de vocês. Aí agora nós vamos descobrir juntos. Vai descobrir juntos. Que é o seguinte, a gente teve uma... Então, né, comecei... Vamos lá, dar uma passada. Comecei na igreja, cantando, tocando na orquestra, tocamos juntos. Cantamos. Depois comecei a cantar na igreja e no mundo, jogava nos 2 times, né? Jogava aqui, jogava lá, sempre assim. Franjão, cabelão. E dessa resenha. E muita carência de atenção, muita falta de identidade, eu sempre fui muito sincero com a minha canção, mas também sempre usei muito ela para chamar a atenção das pessoas. E aí conheci a Morgana e tal, consegui viver um tempo bom, foi onde eu fiz o meu DVD, gravei alguns clipes e tal, foi um tempo da minha música muito maravilhosa, que foi onde despertou meu lado autoral mesmo. Eu fazia 5, 6 músicas por semana, era muita composição. Eu fazia composição sobre a banana podre na mesa, sobre o teto, sobre qualquer tudo. Fui aflorando isso em mim. E aí aconteceu algo, que foi o quê? Eu estava tocando na igreja, eu tive um sonho junto com um líder meu também. Esse líder chegou em mim uma vez e falou assim, cara, você confia em mim? Eu confio, tá. Eu sonhei que você ia tocar fora, não sei o que, da igreja. E eu tive o mesmo sonho também, mesma parada. E falei, daí eu orei a Deus, cara, vou largar tudo. Vou excluir tudo que eu tinha. Eu excluí tudo que eu tinha postado e fui tocar fora da igreja. Só que eu não fui tocar fora da igreja, tipo, os sons de lá. Tá. Eu fazia um repertório autoral e só em barzinho, restaurante e tudo mais. E no começo funcionou muito. Então a gente tocava no final quando a gente terminava de tocar, a gente orava pelas pessoas. Começamos a se conectar com a galera lá da noite, começamos a se conectar com os músicos, mas sempre com esse repertório autoral. Ao longo do tempo, comecei a dar uma, tipo, poxa, vou tocar só esse som aqui. E aí tocava só aquele som ali, fora do meu autoral. Depois, vou tocar mais esse som aqui. E aí ia indo. De repente o cara, se tu fazer metade do repertório assim, eu te coloco nessa data aqui. Daí era mais dinheiro. Disse, vai ajustando, até que eu caí no famoso relativismo. Aquela, como é que é? Absoluta certeza que não existe uma certeza absoluta. Né? Acho que é isso ou o contrário. Sim. Você começa
Não é bem assim. Não é bem assim, é bem não famoso. faz mal nenhum. Entendeu? Pô, a gente tá falando sobre isso. Cara, é isso. E nessa, minha amiga, foi-se o boi com as cordas, como se dizia. Eu comecei a me envolver cada vez mais, fazer mais data na noite. Não fazia muito também, porque eu sempre era acústico, então não era muito comercial. Nunca fui comercial, mesmo tocando fora. Mas comecei a ganhar o meu dinheirinho. E aí não era um dinheirão, mas era o que me sustentava. E aí eu morri de medo. Daí ali eu falei, cara, eu não vou mais sair daqui. Então eu não me perdi lá fora por bebida, por mulher, por rolê, por nada. Foi por necessidade de dinheiro. E aí eu comecei a pensar em mais, eu preciso adaptar para mim poder ganhar mais dinheiro. E assim vai indo. Sim. E aí Deus começou a falar comigo, através de pessoas. E ele falou assim, quero que você volte. E ele falava comigo dos meus sonhos, falava com pessoas. Uma vez o Max, da Assembleia de Deus de Criciúma, você conhece? Acho que sim. Que é líder de jovens lá. Ele falou, cara, se Deus te falasse para voltar para a igreja, que é muito massa que você faz e tal. Eu falei para ele que... Mas se eu chamasse, você, só se ele é louco da cabeça. Eu falei assim pra ele. Ele pediu para vazar, eu apanhei da igreja, apanhei do mundo, apanhei pra tudo quanto é lado. Não tem mais lugar nenhum. Aí me perdi com o boi com as cordas no meio disso, agora eu vou voltar para a igreja fazer o quê? Para tocar, no caso, né? Não. E aí, era muito louco, tanto que hoje eu não vou falar nomes, mas eu não julgo pessoas que foram lá para fora tocar. Por quê? Para mim elas estão erradas, óbvio, mas eu não julgo. Por que eu não julgo? Porque eu fui pular carnaval achando que Deus estava me abençoando. Ana, por Deus do céu, eu fui para Praia do Rosa tocar carnaval, enlouquecer, e eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado por essa data, porque pouca gente consegue. Muito obrigado. Na minha cabeça eu estava sendo abençoado por ele, o tamanho da escama que tinha nos meus olhos. E eu não conseguia ver aquilo, nem ouvir. Eu achava que era a vontade de Deus, porque o meu subconsciente, o meu eu, queria isso. Sim. Por isso que eu sempre falo, não basta simplesmente você jejuar e orar. Tem que ouvir também. Tem. Principalmente. Tem que ouvir. Porque você pode muito bem jejuar, você pode muito bem orar, você pode muito bem ler a Bíblia, você pode muito bem ir na igreja, e Deus vai falar com você e você vai continuar achando que ele não fala. Aí você vai dizer assim, não, mas eu vou ficar aqui até Deus falar comigo. Mas Deus já está falando, meu querido. Só que você não quer ouvir. E aí pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Sim. Que ele vai lembrar das orações das pessoas que te amam, ele vai lembrar das tuas orações do checkpoint, que é aquilo que eu estava comentando com você, que eu falo, Deus, não importa o que aconteça, se um dia lá na frente eu pedir algo errado, lembre dessa oração aqui, volte para esse checkpoint e lembre-se dessa oração. Como eu te falei, que eu sempre pedi para Deus, Deus não me deixa ser reconhecido em nada que vai me fazer não te reconhecer, ou não vai reconhecer minha família. E eu não estava reconhecendo ambos. Eu não reconhecia Deus e eu não reconhecia minha esposa. Porque ela não ia contigo? Não. Só que a Morgana sempre orando em casa, sempre vendo. A Morgana, por um período, ela entrou no vacilo de não me confrontar por medo de necessidade. Tá. Como ela mesma me admitiu. Mas, em grande parte, a minha esposa... Se não fosse minha esposa, eu tinha me acabado. Assim. Isso é fato. A Morgana foi sempre muito sábia, sempre ao lado. A minha mãe foi muito sábia. A minha mãe foi extremamente sábia. A minha mãe ia nos shows, ficava lá, olhava. Enfim. E aí, Deus falando comigo, para resumir a história, um dia eu tocando, minha boca travou. Travou. No meio do show, assim, travou total. Chocado. Eu com certeza consigo, a gente consegue explicar isso. Então, eu não sou aquele que traz só o sobrenatural. Então, com certeza, desgaste, tocando muito e tal. Mas eu não consigo não olhar a voz de forma espiritual. Tem milhões de pessoas que estão aí rasgando a voz, igual louca, há anos. Tomando de tudo, usando de tudo, e estão com a voz do mesmo jeito. A minha voz ficou assim, só eu não conseguia nem falar. Daí eu lembro que eu parei o show, fui quase na mímica falando com o dono lá e tal. Ele me pagou ainda, porque ele gostava de mim. E eu fui de Criciúma para a esplanada do meu Celta que eu tinha na época, chorando demais e pensando, eu não acredito que aconteceu isso comigo. O Senhor não fez isso comigo, não pode ser. Eu não acredito, não acredito.
Não acredito. E fez. Socorro. Uhum. E eu não conseguia cantar parabéns, assim. E daí a galera falava, isso aí é emocional e tal. Eu disse, não é, velho, eu não tô conseguindo cantar, você é louco. E ficou quanto tempo, assim? E aí, eu odeio falar de tempos que eu sou horrível, mas eu vou por processos. Mas acho que, sei lá, até hoje, na verdade, vou dar um exemplo, eu tenho problemas até hoje e tal na voz. Por isso que eu te falo, que eu acredito que essa explicação, tem uma explicação, desgastou e tudo mais. Entendeu? Mas Deus tirou isso de mim total. Ele permitiu esse rolê dentro de mim. A tua oração, né, amigo? Aí saca só o que aconteceu. Daí, beleza. Daí a gente foi pra... Eu tava lá em casa, tava sem voz, tava acabado, assim, chorando pra caramba. Falei, o que eu vou fazer? Tinha acho que umas 30 datas aquele mês, aí cancelar tudo. Aí cancelei tudo e tal. Eu tinha feito um violãozinho pela primeira vez, o violão top, tava maravilhoso e tal, certinho, tinha mandado pros caras arrumar e tal. Aí o violão tava lá no meu quarto, e eu na cozinha, daqui a pouco, pau! Estouro assim. A Antonella veio, não fui eu. Chegou porque ele tava apoiado, né? Ele ficava pendurado no suporte. Ele quebrou. Aqui tá o braço, ele quebrou um pouco pra baixo do braço, assim. No corpo dele, assim. Ele quebrou no meio, ele partiu, assim. O violão. Sozinho, assim. Jesus, querido. Pá! Só quebrou, assim, um cara de Bituba, se não me engano. Me mandou mensagem. Sou da casa tal e tal, olha só. A gente queria te contratar pra fazer uma tour aqui. Daí a gente vai se juntar em 3 casas, vão pagar os teus custos e tal, pra você vir aqui. E era um cara que eu tava tentando fechar a data há um tempão. Eu falei, não tô tocando mais e tal. Quando eu desliguei, eu falei pra Morgana, amor, se esse violão estivesse funcionando, eu ia dar um jeito de ir pra lá. E fechar essa data de novo. Daí ali eu entendi que Deus... Aí Deus falou comigo no quarto, eu fui chorar muito. E ele falou assim, fecha a porta do teu quarto, eu vou te dar 10 canções e depois você não vai compor mais nada. E eu fechei a porta do meu quarto, eu tava com um violão faltando 2 cordas. Que era um amigo meu que eu tinha pegado de improviso, sabe, pra mim tentar brincar. Aquele violão em sol ele afinava, em dó já tava lá em Nárnia. Todo errado. E quando eu comecei a compor, ele simplesmente afinou. Perfeito, assim. E eu fiz 10 canções, que são 10 canções que estão guardadas, maravilhosas pra mim. E aí ali Deus... E elas contam uma história, assim, do início ao fim. Hoje eu vejo, assim, certinho a história. E de fato, eu fiquei quase 2 anos sem compor nenhum beabá, assim. Não conseguia fazer nada. Aí Deus começou, um tempo atrás, quando o Benjamin nasceu, ele começou a me dar novas canções. E aí eu comecei a compor de novo e tal. Hoje eu componho regularmente. E tenho vivido algo maior. Mas, assim, em tese, o que Deus fez comigo? Hoje, quando eu subo no altar, meu coração está diferente. As minhas intenções estão diferentes. Ana, eu amo muito mais limpar a calçada da nossa igreja hoje do que estar em cima do altar. Não, você não gosta de estar no altar? Óbvio que gosto. Eu amo, mas eu não tenho esse anseio. Zero. Eu não tenho esse anseio. O anseio que eu tenho hoje, Ana, é de adorar com os meus filhos. É de adorar com a minha esposa. É de compor com a Antonella, de compor com o Benjamin, que tem 2 aninhos e fica lá e canta. O anseio que eu tenho hoje é contribuir com a minha igreja local, é contribuir com os meus amigos, é ser um bom profissional, ser muito melhor do que eu sou hoje, é honrar com a minha palavra cada vez mais, que eu já desonrei muitas vezes, é alinhar cada vez mais os princípios que eu tanto valorizei na minha vida e que Deus depositou na minha vida. Todo o restante é uma consequência. E graças a Deus que Deus não ouviu as minhas orações de adolescente para ser famoso, para ter reconhecimento, qualquer coisa do que eu pedia. Sabe? Porque hoje eu fico longe dos meus filhos 3 dias na serra gravando, eu choro de saudade deles. Então, o propósito mudou mais, Deus desconstruiu, Deus teve misericórdia da minha vida e desconstruiu algo em mim. E é por isso que hoje eu falo, e eu digo aquilo que eu estava comentando com você antes, que eu tenho opiniões muito polêmicas, como músico de igreja não tem que cantar lá fora. Porque é impossível, como a gente estava comentando, ser neutro na música. Você vai influenciar para algo.
uma das maiores embriaguez que eu vivi na minha vida não foi por causa de bebida. Foi por causa da euforia de estar no lugar, ouvindo os sertanejos que eu sempre ouvi como eu vou. Num lugar sinistro que eu sempre quis estar como eu vou. E eu pirei a cabeça e bebi como nunca naquela noite. Mas foi por causa do Neander? Foi por causa da decisão dele? Óbvio. Mas a música tocou meu coração e me influenciou de uma forma gigantesca. Não tem como dizer que você não influencia algo. Se você toca mas eu só toco baixo. Não interessa. Você influencia. Se não tiver o baixo naquele lugar, não vai ser da mesma forma. Mas eu só toco bateria. Mas eu só estou servindo, eu trabalho. Volto a te dizer, meus amigos músicos sempre ficam bravos comigo. Meu amigo, não é assim, não. Não adianta. Pode mentir o que for pra você. Você está influenciando algo. Tem um produtor que eu gosto de seguir que ele fala assim, música não é igual comprar pão. Se você compra um pão, você não influencia a pessoa em nada. Sim. A pessoa só compra um pão. A música não é. A música gera destino. A música forma família ou não. A música forma opinião. A música forma cultura. A música forma sociedade. A música forma como as pessoas pensam. A mediocridade que a gente está vivendo hoje com as músicas é bizarro. E volto a dizer, todo mundo achando normal, né? Eu não estou julgando as pessoas, pelo amor de Deus. Eu amo cada músico, cada amigo meu e tal. Mas, e assim, os músicos que estão lá vivendo o rolê lá fora, beleza, são os trabalhos deles. Mas a partir do momento que você confessa uma vida a Cristo e você quer ser cristão e defender esses princípios, a sua música, o seu respirar, precisa denunciar um evangelho. Por isso que eu te falo que o meu anseio hoje, por exemplo, é alinhar, que eu citei aqui, alinhar melhor os meus princípios. Sim. Porque eu sei que os meus princípios mínimos do dia a dia denunciam o evangelho. Um evangelho que muitas vezes eu sabotei. Eu sabotei o evangelho quando eu não entreguei o trabalho como era para entregar. Eu sabotei o evangelho quando eu não tratei alguém como era para tratar. Sim. Eu sabotei o evangelho quando eu emprestei a minha boca para cantar coisas que Deus nunca cantaria. Eu sabotei o evangelho quando eu emprestei o meu instrumento para tocar e gerar um ambiente que o Senhor nunca estaria. E mais, que o Senhor está triste de alguém gerar. Sim. Entendeu? Então, Deus gerou todas essas consciências. Eu nunca me posicionaria assim antes. Tanto que tem um amigo meu que falou esse dia assim, pô, você tá gospel? Eu disse, cara, tô gospel. Gospel. Eu tô gospel pra caramba. Claro que eu brinco com ele e tal. Eu não acredito que Deus está só no rótulo gospel. Eu acredito que Deus está em canções que não são gospel. Sim. Que Ele está em canções de amor, está em canções de amizade, está em canções sobre a natureza, está em canções de alegria. Ele está em várias outras canções. Porém, eu gosto da ideia de me posicionar bem hoje. Eu acho que falta posicionamento, na verdade, hoje. Falta. A falta de posicionamento está deixando aberto para que as pessoas entendam o que quiser. Né? Pro relativismo sobre o evangelho, sobre Cristo, sobre família, sobre qualquer coisa. É igual a questão de moda, né? Tem gente achando que tudo é moda, tudo é moda, tudo é moda. E a moda tá entrando e tá moldando a nossa mente. Aí músicas estão entrando, estão moldando a nossa mente. Pautas estão sendo levantadas, estão moldando a nossa mente. Tudo tá nos moldando e nos levando para um lugar. Tanto que eu fui no evento da Sara e da Lu ali. Da Sara Guerra e da Lu. Elas falaram algo muito legal, foi engraçado e tal, mas aí que eles botaram uma roupa lá, e daí a guria falou assim, meu Deus, alguém usa isso aí. Daí a Sara falou assim, o diabo também faz moda. E ela disse, daí todo mundo riu e tal, daí falou assim, gente, mas é verdade, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então ele quer fazer o quê? Deturbar a imagem. Ele quer mudar o que realmente é belo. Como ela disse, gostos é relativo, mas belo é belo, feio é feio. Feio é feio, E aí, o problema é que não. O certo e o errado, o certo continua certo e o errado continua errado. Mas que tem o caminho do meio que é o quê? Mas não é bem assim. Mas exatamente. E às vezes o nosso inimigo, ele se contenta se não tiver a gente. Se a gente simplesmente ficar inerte, tá tudo certo. Tudo certo. Às vezes ele vai olhar pra você assim, eu não vou ter a Ana. Mas se a Ana não ter mais ninguém, tá tudo certo. Se ela só ficar confusa, se ela só parar de se posicionar, se ela só parar de ser firme nos seus posicionamentos, tá tudo certo. Fechou, não me preocupo. Beleza, você não vem, mas você não vai levar mais ninguém também. Entendeu? E assim a gente se sente inerte e não sabe por quê, né? Tá vivendo uma vida na inércia e não sabe por quê. Papo bom, hein? Papo bom. Você tá gostando, filha?
Tadinho. Tá com fome, Antonella? Pode comer. Mas pra gente finalizar, amigo, acredito que já finalizou assim com chave de ouro, né? Já falou assim com unhas e dentes, assim. Não me empolgo. Mas Não, mas é bom a gente ter esses assuntos, porque às vezes a gente pensa muitas coisas e não tem uma maneira de expor, entendeu? Uhum. Porque eu já vivi por muito tempo uma solidão intelectual, assim, ó, intelectual, espiritual, emocional, por muito tempo. Hoje, graças a Deus tem me conectado, igual a gente estava conversando. Eu sinto que há um magnetismo, uma conexão, assim, que Deus está me aproximando de pessoas que pensem que nem eu, mas que pensem acima de mim também, que pensem além de mim, né? Além daquilo que eu penso. E isso é muito importante para ajudar a gente a evoluir, né? Mas, olhando para a tua realidade hoje, Neander de hoje e o Neander adolescente, né, que foi crescendo, foi se desenvolvendo e tal... 2 pontos, assim, que tu poderia deixar aqui pra gente, quem sabe de exortação, quem sabe de posicionamento. Amiga, eu acho que o que eu gosto de falar primeiro é sobre família. Que eu sempre gosto de dizer para as pessoas, vivam família. Invisto em família. É o óbvio que não é dito muitas vezes. Escolher família desde novo foi a melhor decisão da minha vida. Foi a minha também, gente. A melhor coisa da vida. Eu já fui muito julgado sobre isso. E continuaremos sendo, né? Porque e se a gente influenciar outras pessoas, vocês que vão casar novo e coisa do tipo, vão continuar sendo também mal interpretados. E quando eu falo sobre isso, justamente... Eu falei ontem com um casal, inclusive, que é bem novo, vai ser pai agora e tal. E eu tava falando assim, cara, vai pra cima. E não deixa ninguém botar o dedo na sua vida. Em que sentido? Muita gente sentou na minha mesa me dizendo como é que eu tinha que construir algo. Pessoas que realmente eram importantes para mim e que realmente me ensinaram muita coisa. Mas muita gente sentou na minha mesa, escolheu viver sozinho a vida inteira. É a escolha da pessoa. Escolheu empreender sozinho, fechou. Mas essa pessoa não pode tentar entender a realidade de alguém que decidiu construir família e empreender. E eu gosto sempre de falar isso pro pessoal. Às vezes você acha que você tá atrás de alguém. Porque o empresário tá voando, porque o empresário tá assim, tem essa ambição. Glória a Deus. Tem essa ambição, a gente precisa ser próspero. Mas entenda a sua realidade também. Entenda as dificuldades de ser um pai, entenda as dificuldades de ser a mãe, entenda as dificuldades de tentar também ser filho bom para os seus pais. Entenda, igual eu falei para a Morgana, quando a gente estava conversando essa semana, eu falei assim, amor, se fosse só ganhar dinheiro, não seria tão fácil. Não é isso, mas seria mais simples. Aí a gente vai acrescentando as coisas. Se você quer ganhar dinheiro e tem princípios, já é diferente. Aqui já, olha, já muda muito mais. Se você quer ganhar dinheiro, tem princípios e quer construir família, já é um pouquinho mais lá em cima. Se você quer ganhar dinheiro, tem princípios, quer construir família e quer ter o seu negócio, aí é outro rolê. Se você quer ganhar dinheiro, tem princípios, quer construir família, quer ter o seu próprio negócio e serve uma igreja, aí, meu amigo, é outro rolê. E assim vai, e assim vai. E se você quer ter dinheiro, quer construir família, quer ter seu próprio negócio, quer servir uma igreja e quer fazer algo diferente, maior, aí você vai sofrer ainda mais. E assim vai. Então, qual que é a mensagem que eu quero falar no geral sobre isso? Não arranje desculpas para você, é óbvio, mas também não se cobre, não fique se julgando tanto, porque eu fiz isso muitas vezes, Ana. Como eu fiz isso na minha vida? Como eu deixei pessoas que não construíram nada tentarem desconstruir o que eu tinha construído. Como eu fiz isso na minha vida, Ana? Como eu fiz isso na minha vida e como eu me arrependo disso. Como eu queria que pessoas ao meu redor tivessem me blindado. Tanto que eu tento fazer isso com os meus amigos, com meus familiares hoje. Assim, não deixa essa pessoa te jogar para baixo. Não deixa essa pessoa determinar algo sobre você. Não deixa. Eu lembrei agora, tu lembra aquela vez que tu tava ali em casa e
e tu convidou uma galera pra ir em casa. Começaram né? a me zoar um monte. E começaram a Eu zoar. lembro muito disso. O Neander. Nossa, o Géser Ele enlouqueceu. posicionou. Já queria esganar as pessoas que estavam ali em casa. Então, porque ele não permite isso. É uma coisa que hoje eu nunca deixaria fazer comigo. Mas eu deixei isso fazer muitas vezes. E outra, eu deixei na... E sabe o que aconteceu também? Eu passei a ser as pessoas daquela mesa. Começou a fazer isso com outras E eu pessoas. comecei a fazer isso com os outros. Antes que alguém me machucasse, eu comecei a machucar. Antes que alguém me ferisse, eu comecei a ferir. Antes que alguém me ofendesse, eu comecei a ofender. Antes que alguém me zoasse, eu comecei a zoar. Eu comecei a ficar especialista em rir dos outros. Comecei a ficar especialista em piadinha. Comecei a ficar especialista nisso. Tanto que, volte e meia, se eu não me cuidar, eu entro nesse rolê de novo. É o contágio social, né? Porque eu tinha... Não, beleza, é isso que fazem, isso me ofende. Então tá, então eu vou fazer com os outros antes que façam comigo e tá tudo certo. É aquela famosa frase, né? Quem não se curou, quem tá sangrando, quem tá ferido, sangra em quem nunca quis machucar. Entendeu? Então, e eu vivi muito isso, meu Deus, como eu sofri. Poxa vida. Mas graças a Deus, Tá liberto. Tô liberto. O Senhor trouxe uma mulher maravilhosa pra minha vida. Uma mulher que me transicionou pra outro caminho. Deixa, já dá uma travada na garganta. Mas uma mulher que decidiu me amar. De fato. Todos os dias da vida dela. Uma mulher que ouviu coisas que muitas mulheres não ouviriam. Uma mulher que decidiu coisas que muitas mulheres não decidiriam. Ela realmente decidiu me amar com 19 anos. Um moleque, um juvenil. Mas ela sempre olhou dentro dos meus olhos um esforço. Ela nunca viu falta de esforço dentro do meu coração, dentro dos meus olhos. E eu também, no dela. Mas essa mulher me transformou completamente. Deus teve misericórdia da minha vida. Se ela me ama, eu sei que é pela graça do Senhor. Se eu tenho os meus filhos, é pela graça do Senhor. Se eu tenho um trabalho hoje, é pela graça do Senhor. Se eu sou alguém nessa vida, é pela graça do Senhor. E eu acho que ao longo desses anos, e o que mais me dá expectativa, sabe, dos 30 anos, do 40, dos 50, sabe o que é? É que eu sei que eu vou entender cada vez mais a graça do Senhor. Isso é A minha maior expectativa dos próximos anos é, nossa, como vai ser o meu compreendimento sobre a graça do Senhor quando eu tiver 50 anos? Nossa, como vai ser, como eu vou compreender a graça do Senhor quando eu tiver 70? Nossa, como vai ser? Porque hoje, com 27, eu olho para trás e falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E só passou o quê? 8 anos? Só. Entendeu? Então eu fico pensando como vai ser essa escala de amadurecimento que a gente vai tendo com a vida. Sim. E entendendo a graça do Senhor na nossa vida. A graça do Senhor na nossa vida. Eu acho que algo que eu posso falar para os meus filhos e filhos, entendam a graça do Senhor na vida de vocês. Entendam a graça do Senhor. Que é o quê? Vocês são lindos pela graça do Senhor. Vocês têm talento pela graça do Senhor. Vocês são amados pela graça do Senhor. Se vocês têm pai, é pela graça do Senhor. Se vocês andam, é pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor. Eu acho que me faltou um pouco isso na minha vida, assim. Entender a graça. Entender a graça. Mas, claro, né? Consequência e tal, mas muitas pessoas me blindaram. A parte boa é que, quebrasse o ciclo, entendeu? Hoje tu já planta. Tu já planta e já colhe. A gente vê. Já colhe. O que tu acha que mais mudou em mim, na tua opinião? Desde que mais mudou em ti? Ou que mais te orgulha? Tipo assim, eu tenho orgulho do Nene nesse rolê. Só Ai, Neander. Pra alimentar meu ego. Não, eu acho que eu entendia o teu processo. A gente entendia que... eu não era terapeuta na época, eu não sabia dizer os nomes das coisas, né? Mas a gente entendia que tu tinha falta de atenção. A gente entendia que tu precisava andar com pessoas o tempo inteiro. Parece que tu sozinho não era suficiente. Entendeu? Então, a nossa oração, a nossa conversa comigo e o Géser sempre foi tipo assim, não, mas o Neander, se ele começasse, tipo assim, só entender a identidade dele em Deus, ele vai voar, entendeu? Só que nem eu sabia muito sobre identidade pra também passar sobre isso, sabe? Igual a gente tá conversando agora, faz só 8 anos que tá casado. Vai fazer 11, semana que vem que eu e o Géser somos casados. Então, tipo assim, às vezes eu olho pra trás e penso, meu Deus, eu podia ter ajudado muito mais os meus amigos, podia ter falado muito mais, mas eu também não sabia. Né? Eu também não tinha essa profundidade. E hoje tô falando sobre, tipo assim, nossa, olha como vai ser a minha compreensão sobre a graça do Senhor lá com 30, com 40, com 50. E isso é o que me dá mais orgulho, entendeu? É tu entender que a vida não é... Eu lembro que naquela época a tua corrida sempre foi a questão financeira.
né? E a questão financeira, ela é tão pequena perto da graça de Deus. Porque o ser próspero não é só sobre dinheiro. Né? Hoje eu olho para minha casa, eu olho para minha família, eu olho para aquilo que eu tenho e falo, não, mas eu sou próspera. Deus me prometeu prosperidade e eu vivo essa prosperidade. Não da forma que eu imaginava. Mas essa é a prosperidade que Deus tem para mim nesse momento. E eu aprendo a ser grata por isso, né? Mas só por te enxergar dessa forma, ver o teu crescimento, ver a tua humildade, né? Igual a gente estava conversando antes, que o Neander adolescente e o Neander de hoje, é que eu não me lembro de a gente ter nunca, assim, tido confronto, algum tipo de coisa, assim. Tu sempre escutou muito a gente sempre conversou muito, e tu sempre, tipo assim, não, então vou pensar sobre isso. Não, é verdade, Paulinha, eu vou pensar sobre isso. Não sei o que. Tu nunca foi uma pessoa rígida ao ponto de, tipo assim, não, é o que eu tô pensando, e é o que eu acho, não sei o que, né? Então, eu acho que naquele dia, quando aconteceu essa situação ali do pessoal te zoar e tal, e o Géser se posicionar, eu pensava assim, meu Deus, que falta que faz pro Neander ter alguém que blinde ele dessa forma. Né? Tipo assim, não, cara, não. Só que eu também não tinha essa força. A única pessoa que tinha força aquele dia era o Géser só. Tanto que o gesto do Géser, eu já falei com a Morgana sobre isso uma vez, eu contei pra ela. O gesto do Géser, tipo, marcou muito a minha vida. Porque alguém me blindou de fato e se posicionou não... A teu favor. A meu favor. Tipo assim, não a favor da pessoa, não era sobre a pessoa. Ela se posicionou a meu favor e com outros amigos dela também. Sim, porque não era só teus amigos, tinha gente que era nosso amigo também, nossos amigos. Né? Então, aquilo, cara, aquilo fritou muito a minha cabeça, assim, tanto que gerou aquele climão naquela noite e tal. Meu Jesus. Mas eu lembro que eu fiquei pensando sobre isso, esse caramba, como alguém me blindou, assim, e aquilo tava... Hoje eu vejo, por exemplo, a gente sabe que dentro daquela mesa também tinham pessoas também que sofriam com aquilo. Sim. Sofriam com as feridas, sofriam com rejeição também. Sim. Tem pessoas que a gente ficou amigo mais ainda depois, ao longo do tempo, que a gente conversou, já conversei com ela sobre isso. E pediram perdão e tal. Então, mas assim, é uma cascata, né? É uma cascata. Mas o meu orgulho de ti é pelo todo, entendeu? Eu acredito que é do Géser também. Tipo, o Leandro que a gente conheceu, ele era um menino. Ele precisava de atenção, ele precisava de carinho, ele precisava de afeto. E a gente construiu muito esse período de afeto. Tu e o Géser jogaram muitas vezes até 5 horas da manhã, até eu ia dormir já. Porque eu não me aguentava mais. E eles jogando, depois eu Foi só ouvi... Foi a minha casa por muito tempo. Depois eu só lembro que o portão fechava, era o Géser levando o Neander, depois voltando pra casa e tal. Então, aquilo que a gente construiu foi muito importante pra nossa família, sabe? E ver hoje o teu crescimento, ver o homem que tu tá te tornando e saber que tu não te importa em estar errado, tu não te importa com a tua reputação, vamos dizer assim. Porque Deus te justifica. Tu entrou num período de evolução e tu não tá, tipo assim, o que vai acontecer, eu vou resolver, eu vou voltar atrás, eu vou calcular, ver onde tá errado, mas eu não vou permanecer com essas crenças, né, que foram criadas a respeito do meu caráter, a respeito da minha personalidade, a respeito de quem eu sou, mas eu quero viver as verdades de Deus pra minha vida. E esse é o meu maior orgulho. E a gente vê isso sendo plantado na tua casa. Recebi a Morgana Bressan, inclusive Morgana Bressan, esposa do Neander Castilho, tá, gente? Só pra vocês ligar. Viu como eu tenho graça? Viu como a graça de Deus? Eu só não lembro qual é o episódio da Morgana, mas acho que foi o 3º, eu acho. Do podcast. E a Morgana é uma mulher de muito... Eu lembro que o Neander assim, Ana, comecei a namorar. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Quem é a louca? Quem é essa abençoada? Não, olhei a foto no Facebook e falei, meu Deus, da onde? Só graça, entendeu? Só graça ali. Meu Deus do céu. Aí tá, Neander, então vem jantar aqui em casa, não sei o que. E eu com o Luca bebezinho, né? O Luca era pequenininho assim ainda e tal. Aí fiz alguma coisa pra gente comer, o Géser e o Neander foram jogar, e eu e a Morgana, ia fazer o Luca dormir, do nada a Morgana junto comigo lá no quarto, já se deitemos todo mundo com o Luca junto, e começamos a conversar, e eu falei assim, meu Deus, que coisa estranha, né? Porque, tipo assim, do nada eu conheci a Agostinha, e hoje estamos falando de profundidade, e a gente conversando sobre vários assuntos. Né? Eu, tipo assim, eu gostei dela, eu falei pro Géser. Gostei dela, senti verdade nela, senti que ela é uma mulher... que tá, tipo assim, não tá querendo brincar com o Neander, não é só um processo de fases, é uma coisa realmente certa. A gente brincou um pouquinho, vem 2 filhos. Mas o resto...
Mas, tipo assim, ver vocês construindo tudo. Participei do processo ali da Antonella nascer. Fui lá, visitei vocês e tal. E é muito legal a gente acompanhar o crescimento das pessoas. É muito legal. E permanecer nessa amizade, entendeu? Porque se a gente se vê no mercado, a gente conversa, a gente não tem nada. Eu amo esse tipo de coisa. A gente é amigo há 10 anos, vamos dizer assim, 9 anos. Não tenho nada pra falar mal de ti. Não tenho nada pra falar mal da Morgana. Quando a gente se vê, é realmente uma coisa verdadeira. E eu sinto que é recíproco também. E pra mim, isso é o que mais vale. Entendeu? É o que mais vale. E ter acompanhado pra gente foi um privilégio, né? E a gente ainda vai acompanhar muito mais aonde tu vai chegar, porque tu vai ser grande, a tua família vai ser grande, a tua esposa vai ser grande, todos vocês vão ser grandes, porque não é sobre a gente, mas é sobre a influência de Deus na gente. Amém. Né? E se ele tem espaço, ele vai fazer maravilhas. Amém. Muito obrigado. Amigo, muito obrigada. Deus abençoe você. Muito em nome obrigada. de Jesus, que esse projeto voe cada vez mais. Amém. Que as pessoas que sentem aqui venham espalhar cada vez mais as boas novas de Cristo. Amém. Bons princípios. Amém. Em nome de Jesus, que você esteja guardada de todo mal. Que Deus Blindada. possa te blindar com a armadura dele. Amém. Em nome de Jesus. Tem uma oração que a gente ora com a filhota, que a Antonella sabe, que é a primeira oração que eu ensinei ela, que é Efésios 6, da armadura completa. E a gente fala desses detalhes assim, o quanto é importante. Eu gosto de declarar isso sobre a vida das pessoas. Em nome de Jesus, que você esteja revestida pela couraça da justiça, pelo cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, capacete da salvação, o escudo que anula os dados do inimigo, a espada que é a sua palavra. Em nome de Jesus, que a sua casa venha resplandecer a glória de Deus. Amém. Que você esteja guardada com seu filho, com seu esposo, que você venha inspirar cada vez mais mulheres a se desafiarem, a avançarem, que você possa ser cuidada para cuidar, amém, amada para amar também. Em nome de Jesus, que nunca falte pessoas para sarar suas feridas também, para recolher suas lágrimas. Em nome de Jesus, que você venha prosperar cada vez mais com este projeto. Amém. Que isso aqui seja só o início de tudo, que a gente possa testemunhar muitas coisas, que a gente possa voltar aqui mais e mais vezes, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua amizade, pela tua casa. Eu que agradeço. Tá? Obrigado pela tua casa também, por ter encontrado e ter feito uma família tão maravilhosa. É nóis. E beijos, abençoe todos. Beijo, galera. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Tchau.